Shalom, amada, bendita do Senhor, glória a Deus. Estamos aqui compartilhando da palavra de Deus e hoje é o capítulo 14 do livro de Deuteronômio. Vamos juntas compartilhar dessa palavra. Quero te convidar a fechar seus olhos para nós orarmos juntas. Querido e precioso Espírito Santo, eis-nos aqui. Declaramos nossa mente, nosso coração cativos à tua voz, à tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus, ministra nosso coração em nome de Jesus, revela a tua palavra. Nós não queremos autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Por isso ensina-nos hoje, Senhor, em nome de Jesus, nos traz discernimento espiritual, nos enche de sabedoria. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, capítulo 14. Vocês são os filhos do Senhor, o seu Deus. Não façam cortes no corpo, nem rapem a frente da cabeça por causa dos mortos, pois vocês são um povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Dentre todos os povos da face da terra, o Senhor os escolheu para serem o seu tesouro pessoal. Uau, eu e você, nós somos tesouro pessoal do Senhor. Amém? Não comam nada que seja proibido. São estes os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, o bode, veado, a gazela, a corça, o bode montês, o antíope, o bode selvagem e a ovelha montês. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha um casco fendido e dividido em duas unhas e que rumine. Contudo, dos que ruminam e têm o casco fendido, vocês não poderão comer o camelo, o coelho e o rato silvestre. Embora ruminem, não têm casco fendido, são impuros para vocês. O porco também é impuro, e embora tenha casco fendido, não rumina. Vocês não poderão comer a carne desses animais, nem tocar em seus cadáveres. Bom, aqui tem uma grande questão, né? Porque durante muitos anos os judeus não comeram e não comem até hoje, né? Esse tipo de animais, e não come porco. Eu conheço gente que é cristã mesmo, mas não come porco, né? E o que acontece? Nessa época que eles não tinham... hoje a gente tem uma vida sanitária melhor do que tinha antigamente, né? Sobre o higiene pessoal, sabe? Sobre lavar os animais, sobre cozinhar os animais, né? Como comer, assado, cozido, frito, enfim. Hoje os nossos tempos atuais são melhores do que antigamente. Então esses animais, eles transmitiam muitas doenças. Isso aqui é uma certa proteção do Senhor com os israelitas. Eles estavam no deserto, eles não podiam comer qualquer coisa, porque eles poderiam ali não ter sido criados de uma boa maneira, né? Poderiam ali comer coisas ruins e poderiam transmitir doenças para as pessoas. Então, para que não tivesse esse tipo de problema gástrico, né, não tivesse problemas no intestino, não tivesse problemas internos, Deus estava dizendo assim: não coma, vai fazer mal para você, não coma. Então é algo muito da cultura, da cultura e da época deles, né? E que depois, lembra, muitos anos depois, né? Isso aqui foi na época de Moisés. Eu acho que uns 2000 anos depois, não sei exatamente quantos mil anos depois, veio Jesus, né? Veio Pedro, depois de Jesus veio Pedro, aquela visão que Pedro teve, né? E Deus falou: você está dizendo que é impuro aquilo que eu consagrei, aquilo que eu fiz? E aí, a partir daí, Pedro entendeu que não era só para os judeus a palavra de Deus, eram também para os gentios, né? Outras pessoas, outros povos e nações. Tanto que ele, Paulo, né? Eles difundiram, foram apóstolos que difundiram a palavra de Deus a todas as pessoas, não só aos judeus. E também ele entendeu naquela ocasião que ele poderia sim comer, que tudo ali era consagrado ao Senhor, que ele poderia comer. Então tinha muito sobre animais puros e impuros, porque podia fazer mal e podia matar as pessoas. Então, para a gente entender, isso é daquela época, daquela cultura. E depois, no Novo Testamento, a gente vê que Deus já diz: ó, tudo bem, tá tranquilo, já pode comer, já tá melhor a vida aí, né? Vamos seguir aqui, versículo 9. De todas as criaturas que vivem nas águas, vocês poderão comer as que possuem barbatana e escamas, mas não poderão comer nenhuma criatura que não tiver barbatana nem escama. É impura para vocês.
Vocês poderão comer qualquer ave pura, mas estas vocês não poderão comer: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas que enxameiam e têm asas são impuras para vocês. Não as comam, mas qualquer criatura que tem asas, sendo pura, vocês poderão comer. Não comam nada que encontrem morto. Vocês poderão dá-lo a um estrangeiro residente de qualquer cidade de vocês, e ele poderá comê-lo. Ou vocês poderão vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês são povo consagrado ao Senhor, o seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da própria mãe. Então a gente viu aqui, né, sobre os animais puros e impuros. E agora tem mais um pedacinho aqui pra gente finalizar esse capítulo, que fala assim: separem o dízimo de tudo que a terra produzia anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos, na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para lhe pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata comprem o que quiserem: bois, ovelhas, vinhos ou outras bebidas fermentadas, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comem e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. E nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. E ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas suas cidades, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então a gente está vendo aqui sobre a entrega dos dízimos, né? A gente viu que os dízimos ele veio a partir da lei, a partir de Moisés, mas só que não. Porque antes de Moisés teve Abraão. Lembra que Abraão ele entregou ao sumo sacerdote Abimeleque todo o dízimo de tudo aquilo que ele ganhou naquela guerra? Então assim, o dízimo já é algo bem mais antigo que Moisés. E aqui ele está falando um pouco sobre a entrega do dízimo, né? Então a gente conhece as primícias quando Abel, filho de Adão e Eva, ele ofertou ali as primícias, as primeiras crias que ele teve, né? Ele ofertou ao Senhor e foi bem aceito. A gente tem também falando sobre os dízimos, quando Abraão deu ali tudo que ele ganhou, o despojo de tudo, ele deu 10% de tudo para o sumo sacerdote. E a gente também sabe sobre as ofertas. Então que eu e você, a gente possa abrir o olho, ouvir e obedecer ao Senhor. Amém?